Quem nunca se pegou devaneando excessivamente sobre a vida ou apaixonado, alguma coisa assim? Mas não é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. É sobre pessoas que realmente passam muita parte do tempo delas devaneando e presas naquilo. Segura aí. Em 2002, o terapeuta Eliezer Somer, de Israel, ele publicou um artigo falando sobre pessoas que ficam muito presas em devaneios, que ele descreveu como pessoas presas em atividades de fantasia excessiva e que substituem isso em relação às interações humanas. Isso acaba também tendo problemas de ordem estudantil, profissional e de relacionamentos de modo geral, que ele chamou de maladaptive daydreamer, ou em português, devaneio excessivo. Esse tipo de comportamento a gente pode pensar que seria normal, afinal de contas, quem nunca ficou devaneando? Eu já me peguei na adolescência devaneando muito, amores platônicos, pensando, imaginando coisas. Só que ele começou a estabelecer uma linha que divide aquilo que é razoável, ou seja, ficar um tempinho, né, pensando na vida, e outra coisa é a pessoa ficar excessivamente presa nesse tipo de atividade, nesse tipo de situação, às vezes para poder enfrentar situações da vida cotidiana ou do mundo interno dela que são muito perturbadoras. Dois filmes, de alguma maneira, eles manifestam isso. Um deles de forma mais contundente, que é o filme Preciosa, que é de uma garota que passa por situações muito problemáticas e muito difíceis, e ela usa desse recurso do devaneio para poder buscar como um refúgio para se defender de certas situações. E outro que é o filme da Amélie Poulain, que alguns vão ficar muito chateados de imaginar que ela possa ter devaneio excessivo, e aí pode ser que tenha ela seja uma pessoa fronteiriça ali entre o exagero e o razoável, porque ela também se pega presa naquele tipo de fantasia. Eu adoro o filme, mas eu suspeito um pouco que ela se enquadre nesse sentido. Pensando nisso, tem 10 características que são bem típicas de pessoas que sofrem de devaneio excessivo. A primeira delas é que o devaneio é extremamente vívido. É como se ela estivesse lidando com um mundo à parte, como se ela estivesse lidando com um mundo quase real. Ela sabe que não é real, mas ela vive como se fosse. Eles são vívidos. Então ela tem enredos, histórias, recursos detalhados, e ela fica imersa naquilo durante horas e horas e muito viciada naquele tipo de atividade. Ela também perde a capacidade de controlar, ou seja, ela já não consegue mais falar assim, não, chega, daqui a pouco eu faço isso. Ela fica muito entretida, viciada, aquilo toma ela de um jeito que ela perde a capacidade de parar de devanear. É quase como se fosse uma compulsão. Então ela fica muito presa naquilo. Uma outra característica é que esses devaneios costumam ser desencadeados por algum tipo de situação real ou interna, de modo geral muito estressante. Então é quase como se ela desligasse e entrasse no mundinho dela. Uma outra característica é que a pessoa passa a ter dificuldade de completar certas tarefas cotidianas, exatamente porque ela fica presa há muito tempo naquele tipo de fantasia. Uma outra característica é que ela também tem dificuldade de dormir à noite, porque toda vez que ela vai dormir é aquele momento preferido que de repente ela retoma as histórias e é capaz de ficar horas e horas. Então é diferente da insônia, porque a insônia a pessoa quer dormir, fica tensa, estressada, mas não consegue. Nesse caso, a pessoa fica entretida, quase como se ela estivesse ligada no celular e não conseguisse dormir de jeito nenhum. Uma outra característica é que a pessoa percebe um certo benefício de sonhar acordada.
é como se ela tivesse um desejo meio irresistível. Então, se você for chamar a atenção dela por algum motivo, para de ficar com a cabeça na lua pensando em alguma coisa, a pessoa pensa, mas eu gosto de estar aqui, então eu quero ficar aqui. Por outro lado, também o sonhar acordado pode estar envolvido em muita angústia, principalmente quando ela começa a ter problemas de se adaptar à vida cotidiana. Por isso que em inglês o termo maladaptive quer dizer, ela se adapta de uma maneira problemática, vamos dizer assim, na vida cotidiana. Então aquilo também causa angústia na vida dela. Uma característica também que pega essa pessoa é que ela fica fazendo movimentos repetitivos, como se de alguma maneira ela tivesse embalada quase hipnoticamente por alguma coisa. E também uma outra característica é que ela fica falando sozinha, como se ela estivesse sussurrando e fazendo expressões faciais, falando sobre aquilo de uma certa forma consigo mesma, como se ela estivesse dialogando um pouco com aquele tipo de imagem mental. E o ponto principal é, a pessoa passa muito tempo possuída, tomada por aquele tipo de coisa, de minutos a horas. E isso, obviamente, causa problemas na vida cotidiana. Aí você pode perguntar, Fred, será que a pessoa tem algum tipo de esquizofrenia porque ela fica falando com vozes e pessoas e tudo mais? Não, porque no caso isso seria uma alucinação. Então ela está vendo uma coisa que ninguém mais está vendo, que não existe. É a alucinação visual ou auditiva. Ela está ouvindo uma coisa que ninguém está mais ouvindo, que só ela ouve. Não, ela tem senso crítico sobre isso. Mas é algo que ela está tão entretida, é tão saboroso que ela não quer parar, porque se comparado com a realidade, aquilo é mais interessante. É TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Não, também não é. Porque o TDAH é uma dificuldade de se concentrar de modo geral, tanto no mundo interno quanto no mundo externo. Lógico, existem muitas variações aí que eu não vou entrar na questão, mas não é caracterizado como TDAH. É algum transtorno mental que está descrito no DSM, no CID-10, no diagnóstico de transtornos mentais? Também não é. É uma condição psicológica que esse terapeuta que eu comentei identificou e que vem sendo percebida por várias pessoas, mas ainda não é nenhum transtorno identificável pela medicina. É uma condição que está sendo observada por alguns terapeutas. Então, algumas perguntas que você deve se fazer para saber se você, de repente, está passando por esse tipo de situação. Com que frequência seus devaneios eles são acompanhados por algum tipo de atividade física, como andar de um lado para o outro, balançar ou sacudir as mãos, ou de alguma maneira até dialogando consigo mesmo, fazendo gestos. Outra pergunta, se você estivesse lá num devaneio próprio e alguma coisa tivesse interrompido você para fazer outra coisa, quão rápido você teria a vontade de voltar a ficar devaneando, né? Então, quão rápido você está preso àquilo de forma que aquilo é quase um vício. Pensa na mesma coisa que um celular. O quão rápido você está fazendo uma outra coisa e você busca o celular como um tipo de refúgio nesse sentido. São coisas diferentes, porque o celular é uma coisa, mas pegando um pouco a metáfora do celular, o quão rápido você pega o celular ou o quão rápido você pega os seus devaneios. Outra pergunta é, se você estiver meio privado dos seus devaneios excessivos, porque você tem que resolver coisas práticas, lidar com a vida real aqui, quão angustiado você fica por querer voltar para o seu devaneio excessivo, como se fosse um vício, uma droga, uma abstinência. Outra pergunta, quão agradável você sente que é para você, quanto benefício isso te traz, o quanto você defende o seu devaneio excessivo do tipo, é meu e ninguém tasca. E uma última pergunta é, o quanto desse seu devaneio excessivo tem prejudicado os seus resultados concretos na vida cotidiana? Estudo, trabalho, relacionamento afetivo, relacionamento familiar. De posse dessas perguntas, você já pode ter muitos indícios a respeito
dos seus devaneios excessivos. Você pode estar se perguntando, quais são os motivos, as causas, por que uma pessoa pode ficar muito presa a esse tipo de devaneio? Um primeiro motivo é desenvolver um eu idealizado. A pessoa gosta de ficar imaginando como seria uma vida alternativa onde as coisas acontecessem da maneira que ela quer. Quase como se fosse uma correção ao que ela entenderia como um eu depreciado que ela vive na vida cotidiana. Então, como ela não é uma pessoa que se gosta muito, gosta da vida que tem, então ela fica naquele mundo onde tudo pode acontecer e é uma delícia e ali tudo dá certo. Uma outra questão é do refúgio social. Uma pessoa que se sente meio inadaptada, não consegue se ajustar no meio das outras pessoas por alguma questão física ou emocional, algum problema de alguma ordem, ela pode buscar ali um refúgio que ela não encontra na vida cotidiana. Outra coisa que pode acontecer é que ela busca no devaneio excessivo algum tipo de fuga, seja para algum trauma que ela vivenciou na vida dela, ou algum tipo de realidade meio opressora, uma família problemática, disfuncional ou violenta, algo nesse sentido. Então é como se ali fosse uma fuga da realidade para ela se sentir menos angustiada. Outra questão é, ela busca algum tipo de companheirismo naquela vivência. Ela está confortada, ela se sente acompanhada de outras pessoas, ainda que aquilo seja na mente dela, porque ela se sente de alguma maneira muito solitária e muito desconectada das outras pessoas. Às vezes a pessoa vai buscar nos devaneios algum tipo de intimidade, porque ela tem algum bloqueio em relação a viver contato humano ou sexual na vida cotidiana, então os devaneios excessivos ajudam ela a ter algum nível mínimo de intimidade para ela preservar a capacidade humana dela de se sentir bem e íntima de alguém, mesmo que seja na imaginação. E uma última questão que é um tipo de calmante. Ela busca algum alívio para o estresse, para a ansiedade e coisas que ela não está conseguindo lidar na vida cotidiana. Mas e aí? O que fazer se você se identificar assim? Primeiro, você precisa entender que isso é um problema, apesar disso estar momentaneamente trazendo algumas soluções aparentes para você. Porque apesar de você achar que é uma delícia ficar nos seus devaneios excessivos, na prática você está deixando de exercitar todas as habilidades que são difíceis para você. Então é como se fosse um ciclo vicioso. Quanto mais difícil a realidade, mais você devaneia. Quanto mais você devaneia, menos habilidades você desenvolve para poder lidar com a realidade tal como ela é, ou pelo menos transformar essa realidade. Então você se recua tanto que você efetivamente não tem mais, passa a não ter habilidade para aquilo. É como se você tornasse aquele músculo preguiçoso, atrofiado. Ao passo que se você exercitar o contato com a realidade, buscar pessoas e entrar para a vida tal como ela é, você vai ter alguma chance de mudar aquilo. Uma segunda coisa é treine habilidades sociais mínimas. Eu sei que para você deve ser super difícil, você pode ter também algum quadro de timidez, já fiz até um vídeo falando sobre timidez, vale a pena ver. Então, você precisa desenvolver habilidades sociais mínimas para enfrentar esse tipo de situação, para não cair no devaneio excessivo e principalmente para você obter algum nível de satisfação pessoal da vida real, daquilo que está acontecendo do lado de fora de você e não dentro da sua cabeça. Procure ajuda de amigos e familiares e comunique que você está tendo esse tipo de dificuldade. Você precisa compartilhar essa dificuldade com as outras pessoas. Evite cansaço, evite se levar aos limites, porque isso de uma certa forma predispõe você a buscar os devaneios excessivos como um recurso. Identifique também padrões de pensamento e padrões de sentimentos que sejam gatilhos para você se desligar e ir para os seus devaneios excessivos. Eu fiz um vídeo sobre autoconhecimento que eu falo sobre isso também, então vale a pena ver esse vídeo aqui no canal. Procure ajuda profissional.
porque apesar de não ser um transtorno, ele pode estar sendo resultado de outras questões um pouco mais complexas e mais difíceis que estão acontecendo na sua vida. Alguma questão familiar, alguma questão interna, alguma questão de trauma, alguma outra questão que possa ter a ver com uma depressão. Já fiz um vídeo sobre isso. Então, procure ajuda profissional. E como uma possibilidade também de compartilhar esses aspectos do que acontece com você, eu achei por bem criar um fórum de pessoas que se interessem por esse assunto e que queiram debater entre elas tudo que acontece em relação ao devaneio excessivo. Então eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o link desse fórum para que as pessoas se registrem, participem e debatam. Porque o esclarecimento, o debate, encontrar pessoas que são como você, pode fazer muito bem, quase como se fosse um grupo de apoio anônimo para que as pessoas se ajudem a administrar de uma maneira mais saudável isso e, de repente, buscando na vida real soluções mais satisfatórias. Espero que você tenha gostado do vídeo, curta, compartilhe com pessoas que você acha que se beneficiariam e se inscreva no canal para você ser notificado de outros vídeos que você vai encontrar aqui que são bem interessantes e que podem ajudar para o seu autoconhecimento. E assina o sininho lá para você receber notificações. Ok? Deixe seus comentários aqui, a gente vai debatendo a coisa aqui para o vídeo também não ficar muito longo. Me siga nas redes sociais, Fred Matos com 2 T's, Sobre a Vida Fred Matos com Facebook, o site sobreavida.com.br, tem várias informações a meu respeito, textos, vídeos e tudo mais. E é isso, eu vou deixar alguns vídeos aqui também para você ter acesso. E se quiser conhecer mais sobre psicologia e personalidade, amenteHumana.com.br. É isso, um beijo, um abraço e até mais. Tchau, tchau.